Vamos começar a nossa aula de filosofia, terceiro ano, não é verdade? Então vamos lá, primeira página, né? Começo ali da filosofia ali. Com vocês não foi trabalhado nada ali, né? Então, ali, ó, ceticismo e dogmatismo, na verdade. Ceticismo e dogmatismo. O que é cético, o que é dogmático, né? A priori, né, o ceticismo, ele é uma inverdade, né? Uma recusa da verdade, né? Uma recusa de acreditar, né? De chegar ao conhecimento, né? Seria, para os ceticistas, né? O pensamento, né, da crença, né, é impossível, né, se acreditar em alguma coisa é impossível, porque não existe só algo, não existe só alguma coisa, só algo, existe além daquilo, né? Esse é o cético, né? Ele nunca se contenta com uma verdade. É diferente do dogmático, que o dogma, né, ele é uma verdade criada, né? Se cria uma verdade, né? Às vezes essa verdade ela independe de um todo. Às vezes essa verdade ela independe de outras verdades, tá? De outros conhecimentos. Por exemplo, existe um dogmatismo, existe uma verdade dentro da, ou melhor, dentro do campo da religião, né? Qual que é esse dogmatismo? Qual que é essa verdade dentro do campo da religião? A de que Deus ou a de que deuses existem, certo? Essa verdade, ela indifere, né, do conhecimento técnico-científico, ok? Então, são coisas assim, é isso que nós vamos estudar. Isso é um assunto bacana de se estudar, né? Nós temos dois temas aqui que provavelmente não vai dar tempo, porque um tema já não dá tempo, quem dirá dois, né? Mas isso não tem problema, porque nós logo iremos retomar, e não vejo a hora de retomarmos, né, as nossas aulas de 50 minutos, ok? Então, nós temos o conhecimento científico no próximo, que é o nosso próximo tema. Mas antes, vamos falar um pouco sobre essa questão do cético, do dogmático, quem são eles, né? E para isso nós temos que recorrer à apostila. No segundo parágrafo da apostila, nós já temos uma explicação a respeito do assunto ali, né? Olha lá, no campo da filosofia, da ciência, é quase a mesma coisa. No campo da filosofia, no campo da filosofia, da ciência, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa é uma tentativa de explicar ali a dúvida que sempre é causada, né, quando se discute sobre o ceticismo, sobre a busca sobre o conhecimento ou sobre a verdade em específico, né, que se cria dessa busca do conhecimento. Tá? Então, desde o início da filosofia, entre os gregos, houve quem acreditasse ser impossível chegar ao conhecimento. Eles deram início ao que chamamos de ceticismo. Então, o ceticismo como, segundo os gregos acreditavam, era impossível chegar a tal conhecimento para alguns, para os céticos, né? É difícil, por exemplo, para alguém como nós, seres racionais, não admitir isso, né? Se você, a não ser que, né, a gente ou alguns, né, pensem ou não pensem, né, aceitem, né, aquilo que lhe vem em primeiro plano e você simplesmente acaba aceitando, né? Então, como assim? Bom, você aceitar, você não se aprofundar em determinado assunto, certo? E aí tem uma série de questões que podemos envolver aí, né? Por exemplo, a própria questão de Deus, né? Você pode simplesmente acreditar em Deus e
pronto, simplesmente acabou, né? Você acredita numa força superior chamada Deus, né? Mas se você começar a se perguntar, você começa de uma certa forma, a duvidar, né, daquilo que é uma verdade para você. Pô, mas será que Deus existe? Mas, pô, se Deus existe, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Você começa, né, a reinterpretar os fatos, certo? Então, você começa a entrar numa dúvida, você se torna um cético, né? Então, eis a questão. Você começa a questionar tudo o que você possa imaginar, né? Às vezes, a pessoa muito ceticista, né, acaba se tornando chato demais, né? Porque tem um limite para isso. Você não pode ficar ali, né? É como o ceticismo ou o cético, né? Que é muito enraizado, muito imbricado na questão, nas questões, né? Nas dúvidas, etc. Ele acaba sendo um pouco meio infantil, né? Porque ele é aquela coisa da criança, né? A criança, ela quer aprender, então ela fica, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro, até chegar um momento que a paciência se esgota, né? E ela não. Você vê, o ceticismo, ele é para além daquilo que se estabelece como uma verdade, né? Uma verdade ela é conformista quando nós vamos para o campo da dogmática ou do dogmatismo. Nós vamos para o campo do conformismo, porque por mais que o assunto seja um assunto de extrema delicadeza de se falar, né? Seja um assunto, além de delicado de se falar, seja um assunto de competência de estudiosos, né? Então, se cada um tem uma teoria, né, e se faz uma convenção para discutir essas teorias, e se chega num senso comum, né? O que acabou acontecendo? Por mais que foi um assunto estudado, demorou lá um mês, um ano, tem conferências que vão além disso, né? Convenções que vão além desses tempos, né? Mesmo assim, você chegou a um momento aonde você e o outro cansaram, né? Vocês chegaram a um momento, né? Como se pode dizer, né? Ao contrário daquele que busca do nômade, né? Você chegou a um momento onde você estagnou, né? Onde você cansou, né? Onde você sedentarizou, né? Você se tornou sedentário. Por quê? Porque você chegou a um senso comum, você chegou a um momento onde as coisas não iam nem para frente nem para trás, né? Esse é o máximo da coisa, quando você não tem para onde mais ir, então vamos aceitar, né? Com algumas, mesmo que existam ainda, né? Algumas oposições a respeito daquilo que se aceita, né? Mas você acaba aceitando. Entenderam? É muito louco esse assunto aí, cara. É uma das partes que eu mais gosto da filosofia, discutir sobre isso daí, né? Mas é aquela coisa, você chega a algum lugar, nem sempre, né? E também, o que se foi discutido, ele pode ser concebido como verdade? Aquela verdade que está estabelecida pode ser concebida como verdade? Nem sempre também, né? Por exemplo, o Big Bang. O Big Bang é uma teoria, cara, que foi, né, aceita pelo senso comum. Sacaram? Foi aceito pelo senso comum, foi, então, houve uma tentativa de explicar e parcialmente se explicou, né? Mas mesmo esse parcialmente ele fica no ar. Nós estamos falando da formação, da criação do universo, certo? Passou a ser aceito, né? Mas ele não é uma verdade exatamente.
Existem outras teorias, outras tantas teorias. A própria teoria, né, de que Deus fez o universo também. Vamos ver aqui. Então, são várias... aquele negócio... Exatamente. Aquele negócio da quebra de paradigmas. Exatamente, Nicolas. Né? Quebra de modelos, né? Muito bem. Então, nós temos que... Nós não... Se vocês quiserem, vocês não precisam. Né? Mas, assim, o assunto aqui ele sugere, né, essa discussão sempre. Né? E é nessa discussão que nós, né, passamos a exercer as nossas profissões, que é sermos estudantes. Entenderam? Continuando lá. Por outro lado, houve aqueles que pensavam que, adotando certos caminhos, era possível chegar a conhecimentos, né, certos, seguros e definidos. Eles deram início ao que chamamos de dogmatismo, né? Então, é complicado, é delicado demais quando nós falamos sobre uma verdade ou estabelecemos algo como uma verdade, como algo seguro e como algo definido sobre aquilo que entendemos, né? É muito complicado. Por exemplo, a história. A história, ela é do ponto de vista... Bem, a história é sempre uma caixinha de surpresa, né? Tudo que passou, nós sempre temos, nós historiadores, sempre temos que ter um pé atrás com aquilo que nos é apresentado como verdade na história, né? É muito complicado, né? Depende de fontes, depende de várias espécies de fontes, tanto fontes arqueológicas, dependendo do tempo, né? Pode ser arqueológicas, antropológicas, arqueológicas, historiográficas, outros tipos de fontes, inclusive fontes que não são muito se possa provar a sua veracidade, porque passou o tempo, como, por exemplo, fontes imateriais, né, como por exemplo, a tradição oral, uma música que vem há milênios, que fala de uma tradição de um povo. Cara, é muito complicado falar sobre história, falar sobre verdades em história. Verdades em história é muito complicado, né? O historiador, ele é meio cético na sua própria natureza, né? O ser humano, na verdade, ele também é, né? Mas ele de uma certa forma, ele se contenta com algumas coisas e deixa quieto, né? Estamos entendendo? O ser humano, a gente é curioso, nós somos, mas nós nos contentamos com aquilo que nos é dado, né? Por exemplo, hoje é o mundo da virtualidade, né? Aquilo ali nada é provável. Aquilo ali é tudo, né? É tudo criação, né? Mas tem coisas dentro, elementos dentro da virtualidade que estão diretamente ou correspondem diretamente a uma realidade. Por exemplo, esses jogos aí que a galera aí vai, né? Tipo, brinca aí, né? Jogos de guerra, é isso, né? E vocês devem entender melhor que eu sei que existe, o meu sobrinho joga. Eu que sou um retrógrado, mas... Ô tio, vamos jogar. Eu falei, putz, cara, não sei nem pegar nesse negócio. Mas então, cara, daí nessa mão aí eu tava vendo um lance, me interessou, assim, no sentido de como então tem umas... Vocês sabem que se vocês entram no YouTube, tem algumas coisas, umas lives ali, né, cara? E nessas lives ali eu vi um pessoal jogando, né? Daí eu entrei lá.
E eu fiquei escutando o papo deles. Era uma garotada, assim, tudo de classe média. E eles estavam jogando o jogo deles era um, eles eram né, era um simulacro ali, né, o jogo, é claro que é um simulacro, não é um joguinho virtual, em que eles eram donos de um ponto de venda de droga. E daí eles conversavam entre eles, falavam nas gírias né, de malandro e coisa e tal, na gíria de traficante e tal, assim, então, é uma virtualidade com relação a uma verdade. Eu só achei meio, né, contraditória as situações ali, né, porque em todos os sentidos, né, tanto classes sociais quanto, né, a questão né, da bandidagem, coisa e tal, para você ver como o tráfico está na moda, né, cara? O ser traficante, ou melhor, o crime, né, organizado, né, ele faz esse sucesso, né? Está fazendo sucesso bastante, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Hum, então são essas questões que a gente pode analisar, né, com relação a essa complexidade que é estudar sobre ceticismo e dogmatismo, tá? Então, lá na outra, no segundo lá, no último parágrafo, não, o terceiro parágrafo lá nós temos lá, ambas as formas de pensar, ou seja, tanto o ceticismo como o dogmatismo, tem uma desvantagem que é dada por um único elemento, o radicalismo, exatamente, né? Então, se o cético nega todas as possibilidades, estará negando, inclusive, a de que exista algo diferente em relação às próprias concepções. Exatamente. Né? Então, se ele nega tudo mesmo. Então, até aquilo que ele crê, ele nega. Até mesmo aquilo que ele. E se ele não crê, ele fica vulnerável, ele fica vazio. Em concepção, a outra coisa lá, se o dogmático aceita uma possibilidade como a única válida, está fechando os olhos para aquelas que a própria mente não contemplou. Exatamente. Se ele fala que é apenas uma coisa, algo, apenas determinada raciocínio ou determinada razão está correta, ele se fecha para todas as outras e se torna perigoso também. O dogmático é mais perigoso que o ceticista. Porque o dogmatismo, ele está muito dentro do campo da religiosidade, o dogma. Ele está muito dentro do campo da religiosidade. Então, se o cara fala que Jesus, que Deus, que, sei lá, Buda, e assim vai, né? Shiva, ou, né? Maomé, né? Alá, e aí vai. Ele coloca aquilo na cabeça, a bomba está feita. Porque ele passa a negar todos os outros. E aí a complexidade ainda é maior ainda, porque ele se torna, de uma certa forma, né, ele se torna um fundamentalista. Daí é pior. Daí, vamos colocar assim, os resultados podem ser e já foram, né, fatais. Né? É aquela coisa do cara que entra num templo lá, né, e coloca uma bomba lá dentro, lá explode tudo, né, cara? E por aí vai. É o que nós temos hoje, já acontecendo muito no Brasil nos dias atuais, né? Essa ferrenha briga entre evangélicos e católicos, mas não entre eles, até que não, até que a coisa, até que às vezes eles dão as mãos ali, dependendo da causa, né? Mas o problema é com as religiões, né, indígenas, né, africanas, essas sofrem. Né? O cara acha que aquilo é do diabo, acha que aquilo é do demônio e tudo mais, né? E acaba perseguindo ele, né? Pessoas da Umbanda, né? Do Candomblé, né? E muitas vezes, né? Acabam sendo essas pessoas sendo vítimas, né? De agressões físicas, verbais nem se fala, verbais é todo instante, né?
É uma coisa de doido, né, cara? Volta e meia os caras estão, né, tornando alguns termos, né, que são termos dentro da religião africana, né, tornam termos pejorativos, né, fazem piadinhas, né, e aí vai. Tá? Então, isso é complicado. Isso daí ele está seguindo o quê? Ele está seguindo um certo dogmatismo, né? Um certo pensamento que provém de uma religião que, né, se estruturou dentro de uma sociedade há milhares de anos, né? Então, tem que ter cuidado com isso. E eu estou falando isso sendo um católico praticante. Tá? Eu sou católico, sou praticante, mas eu tenho muito cuidado com isso daí, né? Eu acho que as religiões, né, principalmente as mais vulneráveis, que são as religiões africanas e indígenas, né, elas têm que ter, né, têm que ser respeitadas, assim como todas as outras religiões, assim como o evangélico, assim como todos os outros, né? Nós temos que deixar menos de dogmatismos, né? E não ser céticos, né? Mas não seguirmos tanto por essa questão de verdades, né? Que nós impomos, né? Temos que ser ecumênicos, ok? Então é isso que é o meu recado que eu dou às pessoas, né? Para quem vem, para quem assiste essa aula aqui, etc. Tá bom? Bem, eu acho que deu. Semana que vem. A aula que vem, amanhã, damos continuidade às nossas discussões aqui, ok? Tenha um bom dia e até amanhã. Mas nós damos continuidade às nossas aulas aqui. Tchau, tchau.